BPC Loas, benefício de prestação continuada. Nesse vídeo vamos ver tudo sobre esse benefício, como receber, algumas decisões muito interessantes na justiça e será que é possível aumentar o BPC? Quem tem direito? Como é que funciona? Vem comigo que vai dar certo. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos, trazendo as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, olha só, deixa eu colocar também na tela para vocês, porque aí fica mais fácil da gente se comunicar. Vou colocar aqui, direto do Previdenciarista, um blog, um portal muito interessante que nós advogados previdenciaristas usamos e também recomendo a leitura, porque ele tem ele procura trazer um português bem claro, né? Então, benefício assistencial LOAS. Como é que funciona? O que é isso aqui, né? Ele é um benefício pago pelo INSS que visa garantir um salário mínimo mensal para pessoas que não possuem meios econômicos de prover a própria subsistência ou tê-la provida por sua família. Então, pode ser o benefício assistencial ao idoso, que é concedido para idosos acima de 65 anos. Não confunda, às vezes o idoso ele tem outra definição na lei, né? Para passagens gratuitas, para alguns benefícios é 60 anos, mas aqui para o BPC, 65 anos. E também o benefício assistencial à pessoa com deficiência, tá certo? Eu já vou falar mais sobre essa deficiência. Bom, na verdade, LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, tá? É o nome da lei que dá origem ao benefício. Bom, aí o benefício assistencial, qual que é a diferença? Ele é uma aposentadoria, ele está no artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal, né, que diz que haverá a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua família. Então é para a pessoa não morrer de fome, né? Para dar uma dignidade para essa pessoa, ou portadora de deficiência, ou ao idoso. E aí, pessoal, né, a Constituição trouxe o direito. Agora, as regras estão dispostas aqui na Lei Orgânica de Assistência Social. Via de regra, qual que é o valor do benefício? Via de regra, é o valor de um salário mínimo. E há o pagamento de 13º salário? Pessoal, não confundam. Esse benefício de prestação continuada, ele não dá direito ao 13º salário. Essa é uma das diferenças também em relação a uma aposentadoria. Porque a pessoa, ela pode pensar o seguinte, ela fala, olha, se eu chegar pobre aos 65 anos, eu sei que eu vou receber o BPC. Então, para que eu vou contribuir com a Previdência para receber uma aposentadoria de um salário mínimo? Aí que tá, pessoal. Na verdade, quando você é segurado da Previdência, como o nome diz, segurado, um seguro, você está debaixo do guarda-chuva de proteção da Previdência. Então, se você, enquanto estiver trabalhando, se machucar, vai ter direito aos auxílios também, enquanto você fica parado. Já o BPC, não. Outra coisa, quando você cumprir os requisitos para se aposentar, você vai conseguir se aposentar. É uma coisa certa. Agora, o BPC, você vai precisar chegar aos seus 65 anos para ver se tem direito, porque ainda vai lá um fiscal na sua casa, vai anotar quantas geladeiras você tem, quantas TVs, condição da sua casa, vai ver se você é pobre mesmo. E aí, pessoal, às vezes o seu filho te ajudou um pouquinho no passado, mas hoje em dia ele não consegue mais te ajudar. Às vezes ele te deu uma TV melhorzinha para você assistir, e aí o fiscal vai lá, anota aquele negócio, fala, tem TV nova e TV grande na parede. Vai colocando as coisas lá, achando que você tem uma condição melhor que a que você realmente tem. Então, você vai chegar lá numa incerteza, né? E além de não ter o 13º salário e outros benefícios, tá? Então, claro, se você não tem as contribuições suficientes, nunca contribuiu, é uma opção. Claro, você não vai morrer de fome.
Agora, não deixe de contribuir somente contando com o BPC, é isso que eu quero dizer. Então vai ter direito aqui idosos acima de 65 anos, pessoas com deficiência também pobres, tá certo? Então não é preciso ter contribuído por INSS. Os requisitos são esses: 65 anos ou mais, pobre e pobre no sentido econômico, né? Nesse sentido, tá, pessoal? Claro que a gente é rico de saúde, rico na presença de Deus e tudo mais. Estou dizendo aqui nos termos da lei, tá? Estado de pobreza econômica, tá? E também a pessoa deficiente também tem que comprovar isso aí. E a deficiência, ela precisa ser um impedimento acima de 2 anos, tá? É como se fosse um impedimento a longo prazo, né? Para evitar o pagamento de um BPC para uma deficiência temporária, que logo ela vai sarar daquilo, tá? Ela vai melhorar daquela condição. Então, beleza. Acima de 65 anos ou com deficiência e em estado de pobreza, tá? Aqui, ó, na questão da deficiência, né? Impedimento de longo prazo, tá? De natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou que possa impedir a sua participação plena na sociedade. Então, tem gente que pensa que o BPC é pessoa com deficiência. Ah, é só a pessoa de cadeira de rodas? Não. Pessoa com autismo também, a pessoa com alguma deficiência intelectual, deficiência mental, sensorial, física, como a lei diz, tá? Então, a lei é bem ampla. O único requisito, além do estado de pobreza, é que tem que ser além de 2 anos esse impedimento. Tem que ser impedimento de longo prazo, tá? Tema 173 da Turma Nacional de Uniformização, TNU, firmou essa tese. Tem que ser um impedimento com duração mínima de 2 anos. Então, não faz jus ao 13º salário, como a gente viu. E será que é possível acumular o BPC com outro benefício? Porque, por exemplo, você pode acumular uma aposentadoria por idade e uma pensão por morte. Será que você pode acumular um BPC com uma aposentadoria ou uma pensão? Não, pessoal, não pode. O que acontece é o seguinte: a gente já atendeu muitos casos assim, a gente reverteu uma injustiça do INSS. O que acontece é o seguinte: às vezes, né, tem 2 pessoas morando juntos e uma delas está recebendo uma pensão por morte, a outra está pedindo o BPC dentro desses critérios. Aí o INSS vai lá e fala: olha, não, uma que está recebendo uma pensão por morte, a outra não vai ter direito. Aí a gente entra na justiça e consegue reverter essa injustiça do INSS, tá? Agora, a mesma pessoa receber, aí não pode acumular mesmo, tá? Isso não pode acontecer. Beleza. Aí, tratando aqui, né, das diferenças entre benefício previdenciário e assistencial, né? Então, um não precisa ter comprovado. No benefício da Previdência Social, você tendo as contribuições, tendo o tempo de contribuição, carência, você vai conseguir se aposentar. Já no BPC, benefício assistencial, você vai ter que ver na hora que chegar com 65 anos. O BPC, ele não se estende aos dependentes, ele não vira uma pensão por morte, tá certo? Beleza. A questão da renda familiar, né? A lei fala em a renda familiar mensal per capita, por pessoa, igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo, depois alterou para meio salário mínimo, mas a justiça mesmo quer saber do estado de miserabilidade, tá? Então, a gente tem muitos casos assim. O grupo familiar recebia por pessoa mais de meio salário mínimo, só que estava em estado de miserabilidade, né? As pessoas ali estavam necessitando e cumpriam os requisitos. Então, a justiça ela é um pouco mais flexível. Ela quer saber a realidade, não só os números. Recebe per capita meio salário mínimo, tá? Então, o estado de miserabilidade ele vai ser realmente visto no caso concreto, tá certo? Assim como o STF aqui falou que o critério de renda é só um parâmetro, mas o juiz, no caso concreto, pode afastar para verificar essa vulnerabilidade. Então, esse número de meio salário mínimo por pessoa é só um parâmetro, é só um norte. E sobre renda familiar também, a justiça já decidiu isso aí. E vamos seguindo aqui, pessoal. Bom, quem recebe o benefício pode contribuir para o INSS? Pode contribuir como contribuinte facultativo, tá certo? Para se um dia quiser.
né? Aí, beleza. Aqui fala que pode se aposentar ou não, né? Quem só recebe o BPC, na verdade, não vai. É porque não se aposentou, né? E é possível ter mais de um BPC na mesma família? Pode sim ser concedido a mais de um BPC na mesma família, tá? Beleza, pessoal. Então agora vocês já estão sabendo. Ó, e atenção, isso aqui pode ser suspenso por falta de atualização do CAD único, tá? Tem casos ocorrendo isso aí, tem muita gente que não sabia. Então, se você ou conhece ou recebe o BPC, ó, fala para atualizar o sistema lá no CAD único, né? Mudar de endereço, mudar de telefone, qualquer coisa nesse sentido é muito importante. Beleza, agora vamos para a parte das decisões. E também, será que é possível aumentar o benefício, pessoal? Olha, o benefício ele é fixado no valor de um salário mínimo, mas algumas atitudes do INSS podem fazer você receber mais do que isso. Olha esse exemplo aqui que aconteceu no TRF4, na região sul. Pessoa com deficiência receberá indenização após o INSS suspender o BPC sem aviso prévio. Olha aí, o INSS descumpriu a lei, ele cortou o benefício da pessoa, né? Vai pagar R$ 7.000 de indenização, além de ter que pagar as prestações do BPC, do benefício de prestação continuada. Ele cortou sem aviso. Ele recebia o BPC, teve esse benefício suspenso, aí ele entrou na justiça, e aí sim, né, de acordo com o INSS, a interrupção ocorreu devido à falta de atualização do CAD único, mas a Justiça Federal entendeu que esse beneficiário não teve direito à defesa plena. Então, sim, é importante atualizar o CAD único, sim, só que o INSS também descumpre a lei, porque ele não realizou uma notificação prévia sobre a necessidade de atualização de dados, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, cortou indevidamente por falta de atualização no CAD único, que é importante, a Justiça reconheceu que é importante, só que o INSS ele tem que dar a oportunidade antes da pessoa atualizar seus dados. E aí condenou em R$ 7.000 além do restabelecimento do benefício, tá? Isso aqui não é aumentar o BPC, só que é receber um valor a mais que às vezes você passou por uma situação dessa. Você teve o BPC cortado ou alguém que você conhece, e aí pode sim ter direito a uma indenização. Vai ser necessariamente R$ 7.000? Talvez seja de 5, talvez seja de 10. O valor é o juiz que vai definir, né? Mas mesmo assim é um valor a mais. A pessoa já sofreu a injustiça e às vezes ela precisa saber desse direito. Outra questão aqui, ó, TRF1 mantém o benefício de criança com deficiência mental. Olha só, que absurdo, pessoal. O INSS tinha reconhecido a condição de baixa renda, viu que ela era pobre, mas recorreu da decisão de conceder o BPC. Olha isso, pessoal, que absurdo. E aí o TRF1 falou, né, que tem a vulnerabilidade social e econômica. O INSS estava falando aquele argumento do 1/4 de salário mínimo, meio salário mínimo por pessoa. Só que eu já falei para vocês que a lei, o STF, STJ e a justiça em geral, eles afastam esse requisito. Eles querem saber na vida real se a pessoa tem condição ou não, né? Então, o pai recebia um salário de R$ 2.700, só que também tinha esposa, tinha as crianças morando, né? E uma criança com deficiência, ela demanda mais custos ainda, né? Ela demanda mais do pai. Então, olha, mesmo recebendo R$ 2.700, a criança vai sim receber, tá? E outra coisa também, tá? Outra coisa também que eu quero chamar atenção nessa questão ainda de receber valores a mais é que é o seguinte: às vezes você ou alguém que você conhece foi pedir o BPC, demorou um tempão e foi negado. E aí você fala, ué, eu tenho certeza que eu tenho direito. E aí você procura um advogado. Só que ao procurar o advogado, você precisa procurar um bom advogado. Por quê? Porque você precisa, primeiro, mostrar a sua história, falar, doutor, eu pedi o BPC, vamos supor, em março de 2020. Em 2021, eu não estava recebendo, foi negado, aí eu te procurei. Aí, se você falar, né, dar os seus dados
que você já entrou com um pedido de BPC, que foi negado, e procurar um bom advogado, o que ele pode fazer? Ele pode entrar na justiça e pedir os retroativos atrasados do primeiro pedido de BPC. Isso já aconteceu muito no escritório, pessoal, muito, muito, muito. A gente recebe o cliente no escritório, né? Pegamos todos os dados, já verificamos ali, opa, será que já teve pedido ou não? E aí, ao entrar na justiça, a gente pede não para conceder daqui para frente, a gente pede para conceder desde lá atrás, desde lá atrás. E aí, quando a gente liga, é uma grande felicidade dar essa notícia para o cliente. A gente falou, ô, senhor Maria, ô, senhor João, olha que coisa boa, saiu o benefício do senhor. É mesmo, doutor? É mesmo. E sabe o que mais? O senhor vai receber os atrasados do INSS. E aí tem cliente que recebeu mais de 30 mil reais. Por quê? Referente a esse período, né? Mais de um ano aí que deveria estar recebendo. E recebe com juros e atualização monetária. Então, essa é a importância de procurar um bom advogado, né? Não estou falando para me procurar. Não, procura um advogado aí da sua cidade, não tem problema. Só que procura um que trabalha nessa área. Só isso que eu estou falando, beleza? Então, sobre BPC, pessoal, olha só quanta informação interessante a gente teve hoje. Foi uma verdadeira aula. E eu quero agradecer você que está aqui até o final. Então, inscreva-se nesse canal e muita coisa boa vem por aí. Deixa o seu like e compartilha com pelo menos uma pessoa, para que ela possa receber o BPC ou se ela passou por alguma situação de corte, suspensão do BPC também, tá bom? Então, muito obrigado, vamos juntos e até a próxima!